diabetes tipo 2 é uma doença crônica que afeta cerca de 15 milhões de pessoas hoje no Brasil. Por se tratar de uma doença relacionada ao estilo de vida, a alimentação inadequada e o sedentarismo podem ser considerados as principais causas no aumento da frequência dessa doença. A característica predominante do diabetes tipo 2 é o aumento na resistência à ação da insulina, o que leva a uma dificuldade do aproveitamento do açúcar pelas células. O pâncreas, responsável pela produção de insulina, acaba forçado a produzir cada vez mais, até entrar em colapso, não conseguindo produzir as quantidades necessárias. A causa exata desse colapso ela ainda é desconhecida. Esses fatores, quando associados, aumentam a entrada de ácidos graxos no fígado e no músculo, com o acúmulo de produtos de gordura, podendo causar a dislipidemia e a doença gordurosa não alcoólica no fígado, elevando a chance de doença cardiovascular. A dislipidemia é nada mais do que a elevação na taxa de colesterol ou de gorduras no sangue. Apesar dela ser assintomática, é uma condição que aumenta as chances de doenças como aterosclerose, acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Devido à dislipidemia, o risco cardiovascular está presente muitos anos antes do aparecimento laboratorial de glicose elevada em pessoas com diabetes. As principais características da dislipidemia em pessoas com diabetes tipo 2 são aumento dos triglicerídeos, níveis elevados do colesterol ruim, também chamado de LDL, e níveis baixos do colesterol bom, também chamado de HDL. E o aumento da concentração de lipoproteínas ricas em triglicérides após ingesta alimentar. O que muita gente não sabe é que em diabéticos a dislipidemia representa um risco cardiovascular maior do que a própria hiperglicemia. Isso acontece até mesmo no caso de diabéticos com níveis muito altos de glicose no sangue. A resistência à insulina também contribui para a dislipidemia aterogênica, aumentando a secreção hepática de VLDL, que são lipoproteínas de muito baixa densidade, que contêm principalmente triglicerídeos e outras partículas de lipoproteínas, como resultado do aumento do fluxo de ácidos graxos livres para o fígado. Isto ocorre devido à presença de níveis altos de lipídios ou gordura no sangue, que eleva consideravelmente o risco de doenças cardiovasculares e acidentes vasculares cerebrais em pacientes diabéticos. Porém, os riscos da dislipidemia para o coração, no caso de diabetes, eles não param por aí. A gente encontra 2 a 3 vezes mais chance de doença arterial coronariana, tanto angina como infarto agudo do miocárdio, um risco 4 vezes maior de morte por infarto agudo do miocárdio. Por fim, o foco de tratamento do diabetes sempre foi a hiperglicemia, mas essa visão centrada em abaixar a glicose no sangue é limitada quando se pretende tratar a resistência insulínica. É importante compreender que os fluxos de gordura e glicose estão ligados e a associação do diabetes com as complicações vasculares acontece, em parte, através da dislipidemia. O alto LDL é o maior fator de risco para a doença cardiovascular aterosclerótica, mas a hipercolesterolemia grave é menos frequente que a hipertrigliceridemia, alteração mais comum encontrada nos pacientes diabéticos juntamente com o baixo HDL. Valores de HDL menores do que 35 mg por decilitro ou de triglicerídeos acima de 250 mg por decilitro são critérios suficientes para a pesquisa de diabetes em pessoas assintomáticas. O valor baixo de HDL é fator de risco independente para a doença cardiovascular e para o próprio desenvolvimento do diabetes. Importante esses pacientes que apresentem alguma alteração nesses exames sempre procurem o auxílio de algum especialista. Inicialmente pode ser um endocrinologista, porque muitas vezes a relação com excesso de peso e diabetes, e também um cardiologista em relação à prevenção dos fenômenos cardiovasculares. Lembre-se, cuidar da saúde é um gesto de amor à vida.